A seleção brasileira ficou no empate por 1-1 contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti deu o choque de ordem. Vou trazer esse detalhe e quero falar também sobre Endrick injustiçado e todos os bastidores da seleção canarinho. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo diretamente dos Estados Unidos, em New Jersey, trazendo os principais assuntos e notícias da seleção, repercutindo o primeiro jogo, o primeiro compromisso. Conto com o seu like, conto com a sua moral. Se você não é inscrito aqui no canal, o botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos. Deixa o like no vídeo, que é muito importante, pois estamos na cola da seleção em busca do hexacampeonato. Falando do título da Copa do Mundo, a seleção brasileira apresentou no MetLife Stadium, principalmente no primeiro tempo, um futebol muito abaixo daquilo que era esperado. Quero saber a sua opinião, a sua análise em virtude deste primeiro compromisso, considerado até aqui o mais desafiador. Agradeço mais uma vez pelo seu like, pela sua inscrição aqui no vídeo e também compartilhando aqui o nosso trabalho. Falando sobre o choque de ordem dado pelo técnico Carlo Ancelotti, é que havia uma expectativa nos bastidores que, a depender do desempenho e performance na partida deste último sábado, os jogadores teriam um domingo de folga, um domingo de descanso. Porém, uma mudança, que inclusive tivemos a informação nesta última madrugada, é que o técnico Carlo Ancelotti mudou de ideia e prepara um treinamento de recovery, recuperação para os jogadores que jogaram na academia, no controle de carga. Jogadores que não foram a campo vai ter o treinamento normal, mas a seleção brasileira volta a todo vapor já no dia de hoje, a partir de 10 horas da manhã, no Columbia Park, um treinamento fechado, porque nitidamente observando, falando primeiramente da reação do técnico Carlo Ancelotti após o jogo, não era das melhores. Ancelotti estava completamente insatisfeito. Existe, em contrapartida, uma parcela de culpa da parte do treinador, que resolveu mudar totalmente a escalação daquilo que era esperado. O próprio Alisson, na coletiva, deixou muito claro que foi uma falha de todos os jogadores em âmbitos, marcação. A seleção brasileira, que principalmente no primeiro tempo não demonstrou nenhuma vontade de ter o domínio do jogo, a posse de bola, que é um fator que precisa ser trabalhado em determinados momentos da partida, principalmente no início do jogo, até os 12 minutos, o poder de posse de bola e, sobretudo, intensidade na partida, chegada com perigo, era totalmente do Marrocos, principalmente pelo lado direito, com o Hakimi, com o Ibrahim. O camisa 6 marroquino tem muita qualidade, dominou o meio de campo, a construção, a criação, e a seleção brasileira ficou na inércia, ficou engessada, principalmente no meio campo. A lateral, falar aqui no detalhe uma análise individual, era esperado na lateral direita o Danilo. Claro que durante os treinamentos o Ancelotti testou bastante o Roger Ibañez, mas pelo que o Ibañez demonstrou no primeiro tempo, parece que ele sentiu a pressão, sentiu o jogo. E o Ancelotti fez com que o Ibañez forçasse pela lateral direita a profundidade, o cruzamento, e que não é muito a dele. O Ibañez é considerado defensivamente um bom jogador, um bom zagueiro, e aí mostra o quanto a seleção brasileira perdeu com a desconvocação do Wesley por conta da lesão. O fato é que pelo lado direito a seleção não soube construir. O Paquetá, até que ele conseguisse entrar no jogo, ele também estava mal. A seleção brasileira perde
uma bola no meio de campo, cede um contra-ataque muito rápido e mais uma vez, né, basicamente o Alisson toma um gol de cavadinha, é uma transição muito rápida, uma das qualidades da equipe do Marrocos, que precisa ser, o Brasil nesse momento precisa estar totalmente atento a esse tipo de jogada. Nos últimos 6 jogos o Brasil levou gols, ou podemos dizer, cedeu gol ao adversário. E por isso que o Ancelotti deu esse choque de ordem para poder ajustar a seleção brasileira já no primeiro dia, hoje, já começar o treinamento e a preparação para o jogo contra a seleção do Haiti no próximo dia 19 na Filadélfia. Conversei também com o Casimiro, que fez um jogo abaixo, o Casimiro totalmente engessado, o Casimiro também não colabora praticamente com o meio-campo, o Rafinha totalmente sumido na partida. Se a gente cobra o protagonismo do Vini, que conseguiu achar o gol, conseguiu numa jogada de mestre, fazer com que a seleção brasileira empatasse o jogo, se a gente cobra esse protagonismo do Vini e o Vini conseguiu resolver e ser o protagonista da partida, tem que ser cobrado também do Rafinha. É esperado do Rafinha, que é um jogador que performa bem em Champions, que performa bem no Barcelona, mas quando chega na seleção brasileira, principalmente uma Copa do Mundo, é muito fácil você virar para a seleção argentina e falar, olha, vai ser, desculpa o teor da palavra, vai ser, a expressão que ele usou, né? Vai ser paulada neles, não vou falar aqui a palavra que ele usou, mas classificando seria isso, e pelo contrário, o Rafinha tem, depois dessa frase, piorou o ritmo do Rafinha, principalmente na seleção brasileira. Está faltando mais, Rafinha. Está muito escondido. Então fica aqui a nossa bronca também, além da opinião, de ser mais protagonista. E aí não dá para entender porque o Ancelotti ele mantém o Rafinha no jogo, fazendo uma dobra com o Vini pelo lado esquerdo, deixando o Luiz Henrique mais aberto pelo lado direito, mas o lado esquerdo totalmente nulo, totalmente nulo. Realmente, tanto a escalação como as mudanças do Ancelotti não surgiu um efeito, a não ser que o Vini teve que tirar ali um coelho da cartola. E a gente precisa falar sobre a injustiça que é você não ter o Endrick no segundo tempo. Eu não vou falar aqui do Igor Thiago, muita gente criticando o Igor Thiago, mas a gente pode falar que o Igor Thiago teve apenas uma oportunidade, desperdiçou, cabeceou mal, né, não fez ali o papel, mas também em relação à criação, a bola não chegava no Igor Thiago no primeiro tempo. Totalmente nulo ali o setor ofensivo da seleção brasileira. A gente não vê a seleção brasileira dominar o terço final no seu campo de ataque. Pelo contrário, quem dominava no último terço, no campo de ataque, era só o Marrocos. Toda hora eles conseguiam cercar a bola, que o Marrocos não foi eficaz, não teve o capricho no terço final para fechar o jogo, para finalizar. E aí, no final do jogo, o Marrocos ficou com aquela sensação que poderia ter vencido. Isso não pode ser normalizado. O que você se apega nesse momento, torcedor? Que o Ancelotti vai despertar e vai colocar uma seleção para ser mais dominante? É uma seleção que você acredita que vai evoluir no decorrer da temporada, da Copa do Mundo? Uma seleção que vai se encaixar e vai encontrar ali talvez no Endrick uma solução para o ataque, os mais novos, o Endrick, o Ryan, jogadores que têm que entrar e não sentir o peso. Em determinados momentos, parecia que a perna dos jogadores tremiam na base. Então muita coisa tem que acontecer. Você se apega, por exemplo, no retorno do Neymar, a informação que se tem é que o Neymar já começa a treinar a partir do início da semana. Seleção brasileira que treina no turno da manhã, neste domingo, e basicamente também vai treinar na segunda-feira, às 5 horas da tarde, no Columbia Park, no The Ridge, né? O hotel é a concentração e o Columbia Park é o CT do New York Red Bull, e a gente está de olho agora nessa preparação contra o Haiti. O detalhe é que a Escócia venceu o Haiti por 1-0 e lidera o grupo agora com 3 pontos.
O Brasil e Marrocos têm um ponto. Nesse momento vai disputar a briga pelo segundo lugar, mas o Brasil vencendo o Haiti pode brigar, né, de uma vez uma vaga tranquila em primeiro lugar. A gente volta logo mais trazendo informações da seleção brasileira. BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço, torcedor.